Nesta sexta-feira, começando mais um Pauta de Boteco. Olha aí, a gente vai falar do Paulistão. Rapaz, tem time que já está classificado para as quartas de final do Paulistão. Palmeiras, São Bernardo. Que campanha do São Bernardo, hein? Olha lá, o São Paulo e o Corinthians também. Então, São Bernardo está aí dividindo os holofotes com esses grandes times paulistas. Infelizmente, a Portuguesa não está bem. A gente vai comentar também que vai repercutir no programa de hoje. A gente vai falar também dos possíveis cruzamentos aí, como é que vão ficar, quem são os outros times que podem integrar aí as quartas de final. A gente sabe que são 16 times ao todo, vão ficar 8 para fazer as quartas de final. Esses 4 já estão classificados, mas já tem Bragantino brigando, o Santos ainda tem chance, acreditem ou não. Meus amigos, meus colegas, minhas amigas, estamos começando o nosso Pauta de Boteco nesta sexta-feira. Então, por isso, eu vou chamar aqui os meus parceiros de Pauta de Boteco. A gente gosta de bater esse papo aqui, descontraído, falar de futebol, ninguém é especialista. Então, você que está chegando agora aqui, aproveita, já inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, dá essa moral pra gente, dá essa força pra gente aí e vai acompanhando toda sexta-feira que tem assunto novo aqui no Pauta de Boteco. Vou chamar os meus colegas, os meus parceiros, cabelos brancos e óculos, que é é um pré-requisito aqui, brincadeira, viu? Do Pauta de Boteco. Então, vamos lá, com Aloysio Santana, diretamente de Hortolândia, no interior do estado de São Paulo, juntamente comigo, que estou em Jaguariúna, no interior do estado de São Paulo, também, trazendo para vocês esse bate-papo legal, esse assunto bom, e lógico, do outro lado do oceano, né, do outro lado do Atlântico, o nosso querido amigo Virgínio Amaral, que faz jus ao cabelo branco, e também o óculos, que faz isso, é parte do programa. Parece, né? É isso aí. O Virgínio Amaral, direto de Berwick, na Inglaterra. Fica ali, sabe, na fronteira com a Escócia. Escócia, é isso. A terra do uísque, né? Então, mas é lá onde tem as 51 mais cara do mundo. É de lá. Tem uísque bom, claro. Tem time bom. O Virgínio pode falar um pouco dos jogos lá, né, da Europa. Meu Deus do céu. Luísa do céu, você tem que assistir os jogos da Champions League. Rapaz do céu. O que é isso? Vamos lá, Virgínio Amaral, como estão as coisas aí em Berwick? Frio, calor, chuva, como é que tá? Porque aqui tá chovendo direto. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, meu grande amigo Amaury Rocha. Boa tarde. Aliás, bom dia para vocês, né? Boa tarde. Aqui é bom dia, aí é boa tarde. Desculpa a confusão. Bom dia, Aloysio Santana. É um prazer conversar com vocês, como sempre, né? E dizer que aqui em Berwick o tempo está ensolarado, mas está com uma temperatura. De manhã, levantei, estava a 6 graus. Agora deve estar entre 10 e 12 graus, né? O Aloysio que gosta disso, hein, Aloysio Santana? Você que fala que não gosta de frio, como é que tá em Hortolândia? Rapaz, tem chovido demais. Virgínio, vocês têm acompanhado as notícias? Infelizmente, a gente até que tem que registrar aqui e a nossa solidariedade às famílias, às pessoas do litoral paulista. Rapaz, muita gente... Litoral norte do estado, né? Isso, principalmente o litoral norte, né? Muito deslizamento, alagamento, pessoas morreram lá, então é muito triste. Várias campanhas sendo feitas para arrecadar donativos, para mandar para lá, então isso é muito válido, muito importante, então a gente registra também aqui, infelizmente, né? É uma tragédia. Mas, Aloysio Santana, a gente vai falar de futebol, né? Aí a gente tem que tentar trazer um pouco de alegria aqui no nosso programa Pauta de Boteco. E como é que tá aí em Hortolândia? Calor, frio, calor tá pra caramba aqui. E o tempo de chuva? Rapaz, fala, meu amigo Aloysio Santana. Pensa numa cidade que, para ser quase perfeita, só precisava ter praia, porque o calor aqui é fantástico, moço. Que coisa... Eu gosto de calor, sou amigo do calor, adoro praia, por isso que eu falo, Hortolândia só precisava ter uma praia para ser quase perfeita. Chove bastante, porque essa época do ano é assim, né? Janeiro e fevereiro no Brasil. O Virgílio morou muitos anos em São Paulo, sabe disso. Chove demais.
mas depois vem aquele calorão, abafamento, aquela sensação de estufa, sabe? Mas depois a gente já é acostumado com o calor, então tira de letra. Agora, infelizmente, tivemos, como todo ano tem, essas tragédias, se não é no estado de São Paulo, é no Rio de Janeiro, com deslizamento de morro, enfim, isso é uma coisa complexa, porque mostra que o ser humano vai invadindo espaços onde ele não deveria estar, mas aí é por uma questão social, as pessoas que constroem casas nas encostas, muitas vezes é porque não têm onde morar, não foram assim atendidas por alguma política pública que lhes permitisse ter um teto próprio, mas não é esse o mote do nosso programa. Enfim, a gente fica solidário, procura ajudar da melhor forma possível essas pessoas. Eu sei que tem arrecadação aqui em Hortolândia, tem em Campinas, tem em várias cidades, e a gente, de alguma forma, doa o que pode. Então, assim, nós estamos com o Campeonato Paulista já na sua fase de classificação quase definida, né? Porque faltam apenas 2 rodadas, a desse final de semana e mais uma, e vamos bater um papo aí sobre as possibilidades. Por exemplo, o Santos, que parecia que ia brigar para cair, está com chances. A Portuguesa, que eu acho que dificilmente vai escapar, pode até escapar. Então, essas 2 rodadas são decisivas e nós vamos conversar sobre isso, mostrando as tabelas e a situação de cada equipe a partir de agora, aqui no nosso Pauta de Boteco. E para você ver, né? A rodada que parecia ser uma rodada, de repente, para algum time, por exemplo, para o Palmeiras, poderia ser uma rodada, é a rodada morna, essa rodada o Palmeiras vai botar lá o time alternativo, o reserva. Não, porque o Palmeiras também está brigando, ele quer ser o líder do grupo. E o São Bernardo está fazendo uma campanha fantástica. Na classificação geral, é o segundo colocado, com apenas 1 ponto de diferença para o Palmeiras. Então, quer dizer, o Palmeiras, mesmo enfrentando a Ferroviária, que está lá na parte de baixo da tabela, o Palmeiras, acho que vem com força total, porque, assim, ele quer ficar em primeiro no grupo. A vantagem de jogar em casa, né, o seu jogo, principalmente nas quartas, que é jogo único, aí você joga no seu campo, né, e o Palmeiras não vai querer abrir mão disso, né. Então, devem dar bom jogo. Reivindicação do Aloysio Santana, uma praia, escutem, uma praia em Hortolândia. O Aloysio quer praia em Hortolândia. Pô, seria bom pra caramba. Gostei dessa aí, Aloysio. Mas, em cima do que você falou, uma coisa que eu acho muito legal no Palmeiras é a pegada que o time tem, a equipe como um todo. Não é um jogador, 3, 4, não. É a equipe titular misturada com os reservas e mais a comissão técnica. Eles não baixam a guarda, que nem você falou. Poderia ter colocado um time misto lá nesse último jogo, não colocou, não. Botou os titulares, o time está voando, é o único invicto, se eu não me engano, até agora, no campeonato. Sim. E tem tudo para ser campeão. O Palmeiras só perde esse título se for para ele mesmo, ou seja, se ele bobear em alguns dos jogos decisivos que vem pela frente aí. E são poucos os que têm capacidade técnica para tirar o título do Palmeiras. Eu citaria apenas Corinthians e São Paulo. Até coloquei a tabela aí. O Corinthians e o São Paulo realmente estão jogando bem. O que, assim, inclusive naquele jogo de Palmeiras e Corinthians, não me surpreendeu, tá? Não tô dizendo que o Palmeiras já é um time consolidado, mas não surpreendeu o que o Palmeiras fez em campo. Porque o Palmeiras é aquilo mesmo, pô. O Palmeiras é um time que o Luiz falou. Tem intensidade, os caras compraram mesmo a ideia do Abel, então eles não fogem àquele esquema. O que surpreendeu naquele jogo para mim foi o Corinthians, porque mudou. Esse Corinthians do Fernando Lázaro não tem nada a ver com o Corinthians do mal falado, né, Virgínio? Do mal falado, esqueci o nome do homem, tá? Do Vitor Pereira. Não é? Porque assim, nada a ver. O cara inventava demais, rapaz. Você vê. Pera lá, será que o Roger Guedes tinha desaparecido? O rapaz está jogando. O pessoal fala muito do Augusto, Renato Augusto, mas o Roger Guedes está comendo a bola, está jogando muita bola. Depois que saiu lá o cara lá, né? O Vitor Pereira. Quer dizer, foi necessário ele ter liberdade. Em cima disso que vocês estão falando, eu gostaria de falar o seguinte: já que vocês estão falando no Vitor Pereira, no Abel Ferreira, aí é que estão as diferenças. Por quê?
Porque costuma-se dizer, treinador não ganha jogos, mas ajuda. Muito. Porque, você veja bem, o Abel Ferreira, até se pegar o que fica lá que nem entra nas contas, se entrar no time do Palmeiras, joga. Por quê? Porque ele tem, além de seu time na mão, a palestra dele, o falar, o transmitir a sua mensagem para os jogadores é vibrante. Ele corre. É motivacional, né? Exatamente. E o outro é completamente ao contrário, né? É o dono veja do o Flamengo, né? É eu que sei, eu que fiz, e tem que ser do jeito que eu quero, e essas diferenças, né? Por isso que o Palmeiras está do jeito que está, e o Corinthians estava se enterrando, trocou de treinador e está aí, ó. Não, tá bem o Corinthians. Tem um padrão de jogo. Você consegue ver o Renato Augusto vai na direita, vai na esquerda, tem liberdade, e o Roger Guedes está jogando muita bola. Aquele gol que ele fez no Palmeiras, pô, não é qualquer um que faz aquele gol, não, rapaz. O cara bateu uma bola ali, ó, com 3 dedos ali, daquele jeito, no ângulo, sabe, pertinho do goleiro. Quer dizer, tá tendo liberdade para jogar. Você percebe que os caras jogavam de cabeça baixa, né? Aquela coisa. Foi o que o Virgínio falou, né? Era desmotivacional o discurso, o vestiário. A maneira de conduzir não era boa, não. Eu acho que não, porque não é possível, rapaz. Os caras ficavam lá. Parece que estava todo mundo apático, né? Aquele time e tal. Estava indo, mas. Por exemplo, ó, você pega, por exemplo, você falou aí, o São Bernardo. Cara, a maneira do treinador conduzir o time do São Bernardo deve ser muito interessante. A gente não sabe, não conhece, mas você percebe a motivação que os jogadores do São Bernardo têm quando entram em campo. Os caras correm, né? Correm, marcam, se entregam. É o dedo do treinador. Eu também acho que é. O que vocês acham? Vamos falar do São Bernardo um pouquinho. O que vocês imaginam? Por que está desse jeito? Porque eu acho que fizeram assim, nas contratações, as escolhas certas. Se você não tem, por exemplo, jogadores que dão conta daquela posição, ou que o treinador escala pela vontade dele, mas o jogador não corresponde com a característica que ele espera, porque não tem, dá naquilo que deu o Vitor Pereira no Corinthians. Já no São Bernardo, não. O São Bernardo, eu imagino que o treinador seja não só um cara que tem diálogo aberto com os jogadores, deve até consultá-los, que eu acho legal isso, mas não perde o comando. Eles sabem quem manda. Agora, não se sentem tolhidos de chegar no cara e falar, viu, eu não poderia jogar uns 2 jogos aí em tal posição, só para mostrar para o senhor como é que eu rendo naquela posição ali? Não custa nada. Diálogo é uma coisa que tem que ser permanente, meu. E quem que é o técnico atual, hein? Treinador de São Bernardo? Vai falando Márcio aí, Zanardi. Márcio Zanardi. Zanardi. Ele foi da base do Corinthians e da base do Santos. Isso, está fazendo um trabalho fantástico. Está fazendo um trabalho fantástico. Por quê? Porque ele entende a língua dos boleiros. Ô, Luiz, eu tenho uma notícia boa para o Corinthians, viu? Porque o destaque do São Bernardo do campeonato é um rapaz chamado Christian Barletta. O Corinthians está conversando com ele para uma possível contratação. A notícia foi dada dia 23, faz 16 horas essa notícia aqui, está no GE, né, da Globo aqui. Globo Esporte. E aí, no Globo Esporte. E aí está falando o seguinte, que o atacante está em tudo para ser o terceiro reforço do Corinthians para a temporada. Tá? Então, já está conversado, inclusive, com o Lucas Andrino, que é o CEO. Olha, eles têm um CEO, rapaz. Eles têm alguém que... Eles têm um gerente mesmo lá, tá vendo? É profissionalizado, né? Mas tem um CEO. E está próximo de fechar com o Corinthians, tá vendo? Uma boa notícia para o Corinthians aí. Diz que o rapaz é o destaque do Paulistão. Não só do São Bernardo, um dos destaques. É verdade. E o Corinthians vai precisar contratar, porque vem pela frente competições bem mais duras do que o Paulista. Vem a Libertadores. Com esse elenco, o Corinthians não fará uma boa campanha na Libertadores. Não por incapacidade, mas é porque é um elenco
envelhecido, que não vai ter pique para acompanhar a maratona de jogos que a Libertadores tem. Então, o que tem pela frente por exemplo, né? Não que não é importante, mas por exemplo, o Palmeiras você já falou aqui, Luiz, é um time que tem chance de ser o campeão paulista de novo. Mas, sinceramente, para esses times... mas pensa bem, para times como Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, mesmo o Inter, o Grêmio, o Flamengo, o campeonato regional não tem esse impacto. Pode falar que ganhou o campeonato regional, vai ser muito cobrado. Eu concordo contigo, o Corinthians tem que se preparar com o elenco, porque o campeonato regional não vai dar esse conforto, vai dar conforto para os times da prateleira um pouco mais de baixo, mas para esses times de grandes investimentos, pensa bem, vai acabar o Paulista, ok, aí vai ter Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Cara, você terminar o ano falando, Palmeiras, por exemplo, com esse baita investimento, nós somos campeões paulistas. Cara, não é nada pro tamanho do Palmeiras, né? Então, olha, vai ter muita água para rolar, hein? Não, digo não é nada nesse sentido. Eu, Luiz, mas não digo no sentido do investimento. Não, mas veja bem, pro Fernando Lázaro, que está começando uma carreira profissional, começar conquistando o Campeonato Paulista, dá um status pro cara que ele vai com muito mais moral para chegar na diretoria e falar, eu preciso de jogadores para tais e tais posições, porque com esse elenco eu não posso prometer para vocês resultados acima do esperado, porque não vamos dar conta. Agora, por Palmeiras é outra realidade. O Palmeiras é um time que está com um elenco fortíssimo, tem grana em caixa, tanto que tia Leila comprou até um avião para o Palmeiras viajar, coisa rara no futebol brasileiro, né? Então ele está, assim, digamos, em termos de futebol paulista, num patamar um pouco acima. Agora, se o Palmeiras não ganha, por exemplo, o Campeonato Paulista, e ele é o favorito para isso, já fica aquele negócio no ar. Como que um time bom desse não ganhou o Campeonato Paulista? Aí já vem a cobrança em cima... aí já vem a cobrança em cima de Copa do Brasil, cobrança em cima de Libertadores, e acontece aquele efeito que está acontecendo com o Flamengo. Flamengo, nossa senhora, ia levar tudo na boca de muitos especialistas, comentaristas. Flamengo jogar, é isso, né? Flamengo aquilo. Você viu aquele vídeo lá motivacional que a diretoria do Palmeiras fez? Pegou todos os comentários de comentaristas, juntou num vídeo, todos davam o Flamengo como unanimidade, porque o Flamengo é muito mais time que o Palmeiras, tomou chumbo. Porque o Flamengo é muito mais time do que esse Al-Ahly, tomou chumbo. E agora, José? Perdeu o primeiro jogo com o Independente Del Valle. Viu? Eu fiz essa provocação. Virgínio, eu fiz a provocação de menos importante, mais importante, campeonato paulista, ou campeonato regional. Porque o paulista, sinceramente, é um campeonato, não estou desfazendo dos outros estados, não, mas o paulista, por favor, a gente tem vários times que brigam lá em cima. Não é só os quatro grandes, como diziam, que nem são mais. Eu vou chamar o Virgínio para... Ô, Virgínio, fala, o que você pensa sobre isso? Bom, era exatamente, eu queria comentar esses assuntos. Vocês se lembram, e eu também me lembro, que o Campeonato Paulista era jogada de primeiro e segundo turno, né? E faziam os 4 finalistas. E levava... Olha quem chegou aí, ó. Levava 5, 6 meses a duração do Campeonato Paulista. Hoje isso foi reduzido para 3 meses no máximo, né? E depois, porque assim, antigamente também só tinha a Libertadores, não tinha mais nada. Hoje tem Libertadores, a Taça do Brasil, tem como é que chama a outra competição sul-americana aí. Então, é muita competição. Então, por isso que é tudo reduzido. Eu me lembro que o Campeonato Paulista era muito forte e continua sendo ainda o maior dos estados brasileiros, né? Em termos de qualidade, Sempre foi assim. Sempre foi. Porque quem não se lembra da Inter de Limeira, do Guarani, campeão brasileiro.
da própria Ponte Preta. Não, Então, quer Ituano. dizer, Ituano ganhou algumas vezes, Bragantino, também. Santo André, né? Quer dizer, todo time de interior paulista, isso não se vê em outro estado brasileiro, nem no Rio, nem em Minas, nem no Rio Grande do Sul. Chupa a Copa Guanabara. Agora, só para terminar, a questão do treinador, é assim, o treinador tem que ser amigo, tem que ser inteligente, ser amigo do jogador, tem que manter a disciplina ali, exigir dos jogadores. Só assim que ele consegue ter sucesso. Se ele é amigo na liberdade, também não funciona. Ele tem que ser um pouco de tudo, né? Para dar certo. Meus amigos que estão assistindo, temos mais um integrante, chegou aqui, o Fernando Muller, e com relação ao que o Virgínio está falando, eu já disse várias vezes aqui, nós não somos especialistas, tá? Mas só que a gente também não é bobo, a gente entende futebol. E tem detalhe, quando a gente fala do Vitor Pereira, ninguém está pegando no pé porque o cara está no Flamengo agora, porque ele pisou na bola, sai do Corinthians para o Flamengo falando que ia embora para Portugal. Não é isso. O Virgínio é português, o Virgínio é lá da Inglaterra, o Virgínio acompanha o futebol português, acompanha o futebol europeu. Então ele sabe o que está falando. Ele falou lá atrás, antes do Vitor Pereira chegar no Corinthians, quando anunciaram, o Vitor Pereira no Corinthians, o Virgínio já falou. Ele botou ali já uma interrogação e falou: cuidado, porque esse técnico não, engano, não vai dar certo. O Luiz que fez a pergunta. O Luiz fez a pergunta o que eu achava sobre o Vitor Pereira. Eu, como torcedor do Corinthians, nunca tinha ouvido falar do cara, aí eu perguntei: ô Virgínio, você que é português, quem é esse cara aí? O Virgínio já foi direto, como eu gosto que as pessoas sejam. Rapaz, eu vou falar para vocês. Vocês contrataram um treinador que entende de futebol, mas o cara é mala. O cara é ruim. O cara dá problema, já deu problema aqui, já deu problema ali, é mal educado, ele não tem diálogo. Entendeu? Batata. Isso não é intuição, é informação. Entendeu? Não falou, mas será? Porque às vezes aparece algum técnico que a gente não conhece. Peraí, não sei quem que é esse cara, né? A gente não sabe quem é o cara. Aí a gente intui, né? Pode ser, parece que, né, o cara tem um estilo assim. Não, o Vitor Pereira já tinha uma carreira, inclusive, maior em participações do que Abel Braga. Eu falei Braga de novo, rapaz, Abel Ferreira. Abel Ferreira. Eu falei Braga. Do que o Abel Ferreira, ele tem carreira muito similar ao do Jorge Jesus, ou talvez até maior, mas com várias reticências aí que o Virgínio tinha falado pra gente lá atrás. Fernando Muller, fala pra gente, fala de técnico, o seu Guarani. É o Guarani, tá? Cadê o técnico do Guarani, Fernando? Cadê? Boa. Seja bem-vindo, meu amigo. O técnico do Guarani vai ser o Moisés, né? Entendeu? Para essas duas últimas rodadas aí vai ser o Moisés do Sub-20. E o Guarani é o único time do mundo que consegue marcar. O Guarani é o único time do mundo que consegue marcar uma coletiva, entendeu? Para explicar que não vai ter coletiva. Tá ok? Chama e fala que não vai ter técnico. Entendeu? Viu? O Fernando está correspondendo então, hoje. Guarani é brincadeira, cara. O ambiente dele. Tá diferente aí, né, Fernando? Você tá em outra coisa. Onde você está, Fernando? Coloquei o lâmpada aqui. Tá. Eu estou em Campinas. Tá ok? Estou aqui numa clínica aqui. Fazendo alguma. Viu, Fernando, mas o nome do cara é Moisés, é em homenagem ao Moisés Lucarelli, lá, alguma coisa assim, tem a ver com. Ô, louco. Não, né? Desculpa, Maurinho, não te ouvi. Não é homenagem ao Moisés Lucarelli, não, que o técnico chama Moisés. Não. Não é, não. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que é interessante? Essa semana, assistindo aos Jogos da Copa do Brasil, eu consegui ver mais 2 técnicos portugueses, né? O Bahia tá com um técnico português também, e o Cuiabá também tá com um técnico português, né? Se não me engano, são mais 5 ou 6. Tem o Caixinha lá também. O Caixinha tá dirigindo um clube paulista também.
Até lá no Paraná. Bragantino, isso. E por sinal, bom trabalho no Bragantino. Tem 5 ou 6 treinadores portugueses aí no Brasil. E no Bragantino a gente tem o Caixinha, né? Vocês pensam, no Bragantino tem o Caixinha. Que nós somos aqui, viu? Como nós somos de vanguarda. Os portugueses, até no nosso programa tem um português. Cara, que falta de boteca de vanguarda, cara. Esse negócio. Não é isso? Os portugueses não são os melhores agora na parte de futebol? Que é verdade isso que eu estou falando. Mas eu assisti. A Mauri, Luiz e Fernando. Ô, Virgínio. Mas vocês foram os primeiros a contratar o estrangeiro, português que foi o pauta do boteco. Ô, Virgínio, vem treinar o Guarani, Virgínio. Vem ser o português do Guarani, Virgínio. Tem um detalhe que você, que acompanha o Pauta de Boteco, precisa saber. O cachê desse português contratado pelo Pauta de Boteco é caro porque é pago em 51 na cotação de Berwick. Yeah. Exatamente. É caro. Aqui o uísque é mais barato. Isso eu garanto. Mas o nosso é contratado por 51. Não tem esse negócio. A multa rescisória, né, Luiz? A multa rescisória, 2 garrafas de 51, meu amigo. Vai quebrar o programa. Elas estão ali, viu? Se no dia de amanhã o Virgílio cismar de ir para a ESPN, por exemplo, vai ter que pagar a multa contratual em 51 para nós. É isso. Aliás, eu só não vou por causa Nós vamos perder o Virgínio para o Guarani. O Virgínio vai ser técnico do Guarani. Na Série B. Notícia de Campinas, de primeira mão, diretamente de Campinas, o correspondente nosso de Campinas, Fernando Müller, trazendo as últimas do Bugre de Campinas. Novo técnico, Virgínio Amaral. Eu não vou trair a minha portuguesa. Então, que também, pelo jeito, a gente vai ficar os dois na segunda. Novo técnico do Guarani. Viu? Vamos aproveitar. Pessoal, um abraço a todos aí. Eu estou falando dos portugueses, porque eu tenho assistido os jogos da Champions. Deixa eu falar uma coisa. Abraço a todos aí. Bom programa. Tá ok? Desculpa não estar aí hoje. Um abraço. Eu estou falando. Fernando, mas hoje, por força. Falou. Eu tenho assistido os jogos da Champions. Rapaz, os portugueses estão também com tudo lá. Não são os brasileiros, não, viu? Tá certo que lá no Real Madrid os brasileiros estão arrebentando. Mas os portugueses, todos os times que estão na fase aí de oitavas, tem um português craque de bola. Caramba! Só dá um dedo aí. Portugal é um país com, no máximo, 11 milhões de habitantes. E hoje é o maior país que exporta treinadores para o mundo inteiro. 11 milhões? 11 milhões, Virgínio? 11 milhões tem só a cidade de São Paulo aqui, tem 11 milhões de habitantes. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. 12 milhões de habitantes. Tem mais, Portugal. Só a cidade de São Paulo, tá? Só a cidade de São Paulo. Exatamente. Caramba, rapaz. Não, porque tem uma qualidade dos jogadores. E o Luiz, o Virgínio, só para pontuar algo que você falou, Virgínio. O técnico ganha jogo sim e perde também. Rapaz, o jogo do Real Madrid com o Liverpool, que jogo! Vocês assistiram. Que jogo! 15 minutos de jogo, já estava 2-0 para o Liverpool, lá no Anfield, no campo do Liverpool, no estádio do Liverpool. O Ancelotti dizem que ele é mais conservador, tal. Não, ele escalou um time, ele escalou o Rodrigo, era para não ter escalado. Ele escalou o Rodrigo para ter um time mais ofensivo, e ele manteve o time, ele não mexeu no time. Pô, e o Real Madrid não me venceu de 5-2, cara? Que jogo! Então, e o tem mundo técnico aí? Eu fiquei sabendo que o Vini Júnior deu um show lá, né? Não, ele é o craque do time. E o Benzema, me desculpa, o cara é bom demais, meu. Eu tô ficando fã desse Vini Júnior aí, viu? Eu vou pedir pro Corinthians contratar ele. Boa! Eu tô para dizer que o Benzema e o Vinícius Júnior são bem melhores que aquele trio do Paris Saint-Germain, viu? Porque eles são mais eficientes. Não, você tem razão. Eu concordo contigo. O trio, vamos falar o trio então, vai. Vini Júnior, Rodrigo e Benzema. Eles são mais eficientes.
porque eles tocam Sabe mais por a quê? bola, não tem esse... Né? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o mal do craque, dependendo da cabecinha de cada um, influi nisso aí. É, né? Influi, porque eu não sei se você jogar bola, eu também joguei. Claro Tá que certo que eu jogamos. sou profissional, mas a gente sabe que quem acompanha, como eu acompanhei, sabe que é assim. Por exemplo, o Neymar erra, quem é que vai chegar nele e falar assim, porra, você errou, você não podia ter errado. Se reclamar, o Messi fala assim, Se eu jogasse fica com ele, eu caladinho aí. falava. Se eu jogasse com ele, eu Sim, falava. tá bom, mas o Messi vira para esse cara e fala assim para ele, fica caladinho e joga a tua bola aí. Isso vai acontecer com o Neymar, isso vai acontecer com o ABP. Já no Real Madrid, que entre aspas não são jogadores do nível desses três, estão um pouquinho abaixo. Então, se um erra, o outro fala, opa, desculpa aí, para a próxima eu vou acertar. Essa é a diferença, né? Polêmica na pauta de boteco. Polêmica na pauta de boteco, Luiz. A manchete, polêmica. Trio do Real Madrid é melhor do que o trio do Paris Saint-Germain. E eu concordo. Eu concordo na eficiência, cara. Os caras são mais eficientes. E o Benzema, Não vou te ganha contar, jogo. hein? O que ganha jogo é jogar futebol. Goleador. Concordo contigo, Virgínia, Manaus. Aquele time do Real Madrid é bom demais, cara. Pelo amor de Deus, joga muita bola. Dá até gosto de ver. Você tinha que ter assistido esse jogo, rapaz. Esse jogo foi demais. O do Benfica eu não assisti, porque o do Benfica não transmitiu para mim aqui, viu? Aqui passou outro jogo. Não passou? Não, eu só vi os melhores momentos. Mas também ganhou bem, 2-0. Eu garanto para vocês que eu sei que é assim. Infelizmente, os brasileiros não dão tanto valor para os portugueses. Isso não estou generalizando. Principalmente as emissoras não dão esse destaque que deveria dar para o futebol ao campeonato, você fala? Campeonato, mesmo é tal história. Não, os times passaram outros jogos, mas não passaram do Benfica. Né? Tá. É isso no sentido na verdade, viu, Virgínio? Passou no streaming, passou no canal que você tem que assinar lá, o Fox, esqueci o nome agora do canal. Aí, não pago, né? mas eu assisti na TNT que eu assisti, mas eu acho que o próximo eles vão passar o jogo do Benfica, tá? Porque eles não vão passar o do Bayern. Eu garanto para vocês, e pode me cobrar isso, aliás, eu acho que já até falei aqui, o Benfica está sendo badalado aqui para a Europa, na Espanha, França, Itália, Inglaterra, na Alemanha. Você abre os jornais, todos eles. Tanto que já estão... A janela de transferências, do mercado de transferências, terminou em janeiro. Você já vê jornais, jogadores que os clubes estão interessados em levar do Benfica. Metade do time já está vendido. Entendeu? Não. Vai entrar grana, então, hein? Não, vai. Centroavante do Benfica, um garoto de 21 anos. Foi aquele, eu não sei se vocês viram o jogo Portugal e Suíça, aquele centroavante, aquele menino que entrou que fez 3 gols. Tá. Lembra dele? Sim. Esse já estão atrás dele. Esse aí, no mínimo, vai deixar 120 milhões também. No mínimo. De euros? De euros. Olha. Que beleza, Benfica, hein? pelo menos não vai vender. Isso um. E tem outro lá, que é o defesa central, que também fez um jogo que colocou, olha, para vocês verem, ter uma ideia, ele colocou um jogador que vocês conhecem muito bem, aliás, 2, são 3 brasileiros que esse garoto sentou no banco, que eu sou fã desses 3 brasileiros, que é o Carlos Vinícius, o defesa central que foi do Santos, né? É Carlos Vinícius, né? É. Carlos Vinícius, não lembro. Aquele do Corinthians, como é que é? Oh, meu Deus do céu, me deu um branco agora aqui. Aquele que o Benfica comprou recentemente ao Corinthians, o defesa central. Do Benfica, Gilberto? Esse é a outra dor de cabeça. Ele era reserva, entrou no último jogo, fez um gol e fez o primeiro gol e deu o passo para outro. Jogou muito. Mas você está falando do central, né? Do zagueiro central, né?
Do que foi que o Benfica comprou. Caramba, esqueci o nome, deu um branco agora. Não era o que é cotado para a seleção que você falou? É Lucas Veríssimo Central, que foi do Santos. Vitor. Ai, caramba. João Vitor. João Victor. João Vitor. Do esse Corinthians, João Vitor, verdade, Luiz? Um rapazinho jovem, bem novo, né? Então, esse garoto, Antônio Silva, sentou os dois no banco. Então, imagina o que é esse garoto de 19 anos, que é da formação do Benfica, o que não está jogando. É outro que também vai embora, não tem como. Os caras vão pagar 3, 4 vezes mais o salário para ele. É o seguinte, nós vamos voltar a falar do futebol paulista, campeonato, porque tem a próxima rodada, mas eu queria deixar aqui eu já falei, acho que isso de outra forma. Pena que o futebol o futebol profissional, só se baseia em grana, só grana. Porque laços afetivos, se contassem, por exemplo, uma equipe que nem a Portuguesa, a maior representante, talvez a única, da colônia portuguesa aqui na América do Sul. Não era para ter o apoio de um time que nem, assim, uma troca de atletas como o Benfica ou qualquer outro time de Portugal que se destaque no futebol europeu? Eu penso assim. Olha, meu sonho... Pelo menos para rodar os jogadores. Para rodar, pegar experiência. Mas, Luiz, o que você está falando seria o meu sonho, a Portuguesa ter esse intercâmbio com o Benfica. Isso, intercâmbio. O Benfica ia ganhar e dava a chance à Portuguesa dela pagar as suas dívidas. Com esse intercâmbio, exatamente como você está falando. E sabe como é que poderia ser usado isso? Unicamente por laços afetivos. Só. Sabe por quê? Se o Benfica hoje não recebe o que deveria receber, futuramente ele pode receber um craque que a Portuguesa revelou. Sim, mas peraí, em cima disso mesmo, você veja bem, queira ou não queira, o maior celeiro de jogadores do futebol mundial ainda é o Brasil, ainda é a Argentina. Exatamente. Então, veja bem. Isso é verdade. Então, o que acontece com o Benfica, o Porto, o Sporting, isso os clubes portugueses, como o Real Madrid, na Espanha, Barcelona, e aqui alguns clubes ingleses, vão buscar jogadores brasileiros. Mas são poucos, a maioria são os portugueses que vão buscar aí. Né? Então, veja bem o que você está falando. Se a Portuguesa fizesse um intercâmbio com o Benfica, o que aconteceria? Aparecia um jogador bom aí, a Portuguesa investia na base, né? Aparecia um craque aí, porque o futebol, o jogador brasileiro nasce, brota, né? Sim. Então, ele tinha a oportunidade. Todo ano brota algum. Então, tinha a oportunidade de chegar no Benfica, que o Benfica é bom nisso, é considerado o maior time do mundo em revelar jogadores. Nos últimos 10 anos E os milhões e milhões que ele já ganhou. Então, seria uma oportunidade para a Portuguesa, nesse caso, tem uma estrela que foi valorizada aí, sim, saía da Portuguesa com um valor estipulado e vinha para o Benfica. O Benfica revelava esse jogador no futebol mundial, a Portuguesa recebia e o Benfica também. Um jogador do Benfica, que também acontece muito, que foi esse ano mesmo, jogadores que nem o Henrique Araújo, um garoto que está um centroavante com 18 anos, bom para caramba. O Benfica não o quer vender. Mas que também não tem espaço, que ainda é muito jovem, ainda mais na Liga dos Campeões, seria um jogador interessante para ir para a Portuguesa. Fazer um nome no Brasil e voltar valorizado. Exatamente. Ia rodar o jogador. Aí, né? Isso que você levantou aí seria muito interessante. Eu digo isso do Benfica e da Portuguesa, como também poderia fazer Palmeiras, o próprio Corinthians, com outro clube, esse intercâmbio, que os dois saem ganhando. Com certeza. Olha só, hein, tá vendo? O marketing diz o seguinte, que o consumo ele é movido por duas coisas, por necessidade e por desejo. Bom, o desejo da Luísa é ter uma praia em Hortolândia, isso está difícil.
Agora, o desejo do Virgínio acaba sendo uma necessidade da Portuguesa. Ó, 2 campanhas nossas aqui, hein? Praia em Hortolândia e Portuguesa e Benfica. Mas seria fantástico. Fantástico, porque daí o que você falou, jogador jovem lá do Benfica, não vai mandar o Gonçalo Ramos para cá, mas ele podia botar um cara jovem para rodar o jogador, para pegar experiência. Imagina o cara disputar o Campeonato Paulista, né, Luísio? Difícil para caramba o Paulista aqui. O cara tem experiência. Ô, Mauri e Luiz, já pensou esse garotinho? Ele já estreou no time profissional e fez gol. Então, quer dizer, imagina você, esse garotinho, sair do Benfica e ser emprestado para a Portuguesa. Com certeza ele seria titular da Portuguesa e iria resolver o problema. Viu? E já daria negócio aqui mesmo, porque o Corinthians ia querer, Palmeiras ia querer, Flamengo ia querer, Atlético Mineiro. Exatamente. Já mas aí o Benfica não ia deixar. Mas aí já valorizaria. Isso que eu estou dizendo, ia criar valor do jogador também. Eu estou entendendo, né? Mas o que eu estou falando, que aí o Benfica, nesse caso, não queria. Porque, primeiro que o Benfica não quer vender. Ele só quer que o jogador jogue, não é treinar. Entendeu? Entendi. Adquirir experiência. Eu entendi. Ele se destacando no Campeonato Paulista, que é uma vitrine grande do futebol brasileiro, o Benfica pega ele como porta de entrada no riquíssimo futebol europeu, ganha dinheiro e a Portuguesa ganha também. Exatamente. Sim, é isso. Já vende lá para a Premier League, lá pronto, né? Pronto, exatamente. É grana que entra no cofre. Exatamente. Só para a gente voltar no Campeonato Paulista. Falou, só para terminar. Hoje, antigamente, os jogadores, eu me lembro, e vocês devem se lembrar, um jogador estava terminando um contrato, o craque do time, ele assinava o novo contrato em branco e os dirigentes já colocavam lá o valor que queriam. Lembra disso? Sim. Eu lembro, não sei se vocês lembram. Então, antes da lei do passe. Era antes da lei do passe. Isso acontecer com o Rivellini, isso acontecer com o Ademir da Guia, isso acontecer com tantos jogadores que assinavam em branco e depois os dirigentes colocavam o valor em cima. Isso acabou. Hoje não existe mais amor à camisa. O que existe é o dinheiro, né? É a grana. Sim. Por outro lado, o profissionalismo, né? Por outro lado, tem esse profissionalismo hoje em dia, para ter mais competitividade, né? O que manda é o que manda é o que diz a música dos Mamonas Assassina. É money, que é good e nós não have. Yet. Né? Por enquanto, não, mas logo ela... por enquanto, yet, ainda. Meus amigos, mas tá legal o nosso bate-papo aqui, porque a gente falou aí um pouco já da Europa também, dos times de lá, que uma coisa que me impressiona, por exemplo, você que está assistindo, inscreva-se no canal, vou dar um recado aqui. Compartilhe o vídeo e vai embaixo tem uma parte de comentários. Você vai lá e deixa seu comentário. Fala aí o que você achou do nosso papo até agora. Falando da Portuguesa, dessa parceria com o Benfica. Não é loucura nossa aqui. É coisa que pode acontecer no futebol. E uma coisa que eu estava assistindo assim no final de semana, um jogo do Manchester City e o City, né, que vocês falam ainda, o City e o Nottingham Forest, que é o time lá onde foi o Rapaz, o jogo foi 1-1. Nottingham Forest. Foi 1-1 o jogo. Aí eu fico pensando, rapaz, será que os times brasileiros são tão ruins que não conseguem enfrentar esses grandões? O Nottingham Forest não é um baita timão e jogou de igual lá com o City, empatou 1-1. Vamos ver, né? Acho que a gente se acha muito pequeno quando chega lá para disputar com esses grandões, aí fica assistindo o time jogar. Acho que não pode ser assim. Eu acho que os times brasileiros têm que partir para o caminho que o Virgínio tem falado muito aí, de Portugal, que eu tenho visto os times de lá. Eu vi o jogo também do Porto e vi os melhores momentos do Benfica. Rapaz, eles não têm medo, não. E daí? Vamos dizer que eles falam por aqui fala, viu, Virgínio? Mas a Liga de Portugal não é uma das principais da Europa. Cara, como não? Os caras, eles peitam os times lá da Liga, da Premier League, que é o principal liga do mundo. É a sexta colocada. É a Liga Portuguesa. Você entendeu? Então, acho que os brasileiros, nessa hora, os times brasileiros, né, os grandes brasileiros aqui, também tem um pouquinho sei lá, de medo, de síndrome de vira-lata, que chega lá, eu não vou peitar o Real Madrid.
Cara, o Benfica vai lá e peita o PSG. Então, Cara, exatamente. acho que falta um Porque, pouco assim, dessa ousadia. Eu acho time em cima brasileiro. disso, Amaury, eu acho que o problema do brasileiro é a má administração dos clubes. Porque Eu também talento eles acho. têm e até de sobra. Então, pô, acho que não Talento, dá para chegar talento lá é o melhor e que peitar os tem, caras caramba. igual? Então, Dá. como é que um jogador não joga aí no Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo e vem para a Europa arrebenta? Então, como assim? Então, Pois é é. falta de Tem alguma coisa organização. errada, né? Voltemos ao Paulista antes que o Aloysio Vamos manda a falar da gente próxima embora, ô rodada. Virgínio. Vamos lá. Ô, Virgínio, o Aloysio vai dispensar nós daqui a pouco. Fala, pô, os caras não querem cumprir minha pauta aqui, poxa vida. Vamos 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 respeitar o falar da patrão, né, próxima Virgínio? rodada do Paulistão. Vamos lá. Bom, essa foi a rodada que passou. Aqui, Sim. Aloysio, classificação por grupo, tá? Nossa, a situação da Portuguesa está em Portuguesa último está mesmo. terrível, hein? Tá terrível. A gente tem aqui no grupo A, hoje estariam classificados o Botafogo em primeiro, o Bragantino em segundo. São Paulo e Água Santa no B, o Corinthians e o Ituano. O Ituano, rapaz, surpreendeu. Ituano No C, reagiu, hein? reagiu. E o Palmeiras e o São Bernardo já estão classificados e estariam aqui no grupo D. Para a gente ver isso aqui, a classificação geral, olha só, Palmeiras, o São Bernardo, mais uma vez, cara, ele tá na frente do São Paulo, na frente do Corinthians, na frente do Bragantino, não estou dizendo nem do Santos, porque o Bragantino também é um time que joga certo, joga bem, tem investimentos, né? Então, é aí, ó, onde está o São Bernardo, segunda melhor campanha do campeonato, um ponto a menos que o Palmeiras apenas, né? E aí a próxima rodada que nós teremos nesse final de semana começa nesse sábado. Vai lá, Luiz. Água Santa e Botafogo na Arena Inamar às 3 da tarde amanhã. Às Bom 4. jogo. Bom jogo. Eu também acho. Bom jogo porque o Botafogo... Porque os dois, não. Botafogo em primeiro no grupo A. Água Santa em segundo no grupo B. Dois times Boa campanha bons. os dois. É verdade. Interessante de assistir. Depois teremos Inter de Limeira e Guarani. Rapaz, se o Guarani ganhar da Inter de Limeira, ele garante a permanência, né? Ah, então. Eu acho Então tá aí o tempero do jogo. Pois é, o tempero do jogo. Depois, às 4 da tarde também, lá em Bragança, o Bragantino pega o Ituano. O Ituano que a gente achou no comecinho do campeonato, eu lembro até que o Amaury falou, o Ituano vai cair. Lembra, Amaury? Foi. O Ituano reagiu, aí que legal. E vai jogar contra um time interessante também, que é o Bragantino, amanhã. Depois, que fechando a rodada... O Bragantino quer vencer. O Bragantino quer vencer, precisa vencer, para ele ficar em primeiro no grupo, né, para ter a vantagem de jogar em casa. Em casa. Depois o São Paulo, que praticamente já garantiu o primeiro lugar no grupo, pega quem? O São Bernardo, meu amigo. Olha que jogo. Que quer terminar em primeiro para jogar com o Palmeiras com vantagem do campo, né? O problema é quem o Palmeiras vai pegar, né? Como que o Palmeiras não vai terminar em primeiro? Ó, vamos continuar. Às 4 da tarde, no domingo, 4 da tarde, o clássico da rodada. Corinthians, Santos e Corinthians na Vila. Clássico. Sei não, vamos ver. Corinthians, ele me surpreende, tem hora. Mas eu acho que ele vai jogar para tentar pelo menos um empate lá na Vila contra o Santos. Esse surpreende que você falou assim, ele me surpreende, eu pensei isso, me surpreende negativamente, você pensou aí, negativamente, não é verdade. Um jogo desse, por exemplo, é para chegar lá e ganhar do Santos na Vila e mostrar potencial para... nós temos condição de ser campeão pela 31ª vez. O Corinthians tem 30 títulos. Aí, no domingo, 6h30 da tarde, Palmeiras e Ferroviária. Prenúncio de goleada. Eu vou assistir esse jogo aí. Rapaz, tão certo quanto vai chover no fim de semana é a vitória do Palmeiras nesse jogo. Vamos ver. Futebol é futebol. E depois, às 8h40 no Canindé, a Lusa recebe o São Bento. A Lusa precisando mais do que nunca vencer para tentar, nas últimas rodadas, escapar do rebaixamento. 6. Se ela vencer, ela já passa a Ferroviária e encosta no São Bento. Vai para 9 pontos, exatamente. Ô, Luiz, você viu o Ituano, rapaz? O Ituano é segundo no grupo dele, mas na classificação geral ele está em 13º, rapaz. Olha que coisa. Com perigo de cair, é mole, cara?
Porque corre risco. Esses 4 últimos aqui da classificação geral são os mais ameaçados. Se o Ituano perde e o São Bento vence, por exemplo, ou a própria Portuguesa, a Portuguesa já encosta nele e pode escapar do rebaixamento na última rodada e o Ituano rodar. Rapaz, do Guarani para baixo... Se a gente for reparar, do Guarani para baixo, todo mundo corre perigo. Claro ninguém está garantido, é verdade. Claro que a Portuguesa está com a lanterna na mão. E no caso da Portuguesa, para ela se salvar, ela precisa de ganhar os 12 jogos que lhe restam e torcer por os tropeços de Ferroviária, São Bento, do Ituano e até mesmo do Guarani, né? Sim. Por isso que eu acredito desses 4, do Guarani para baixo, todos ainda correm perigo. Claro que, evidente, o perigo maior pela classificação é a Portuguesa e a Ferroviária, né? Sim. O Guarani do nosso amigo Fernando Muller não tem vida fácil, não, porque ele vai pegar o Palmeiras na última rodada. Exato. Nossa, é mesmo. O Guarani tem que aproveitar para ganhar agora, meu. Sim. Para chegar a 13 pontos. Isso. 13. Se não complica, hein? Se a Lusa ganhar os 2, deixa eu ver, se a Lusa ganhar do São Bento, é jogo de 6 pontos, né? Ela já vai encostar no São Bento, né? E aí, ela tem que torcer para o São Bento perder na próxima e ela ganhar de novo. Pronto. Aí a Ferroviária perdendo, cai São Bento e Ferroviária. É isso? Exatamente. Quer dizer, então, do Guarani para baixo, ninguém está seguro, não. Todo mundo corre perigo. Não. Tem chance, sim. E outra coisa. A Portuguesa precisa largar a lanterna, Virgínia, e pegar os tamancos e sentar na cabeça dos adversários. É isso que ela tem que fazer. Precisa. Nada, tem que jogar agora, Ou seja, reagir, meu amigo, não tem outro. Mesmo porque, Luiz e Amaury, se a Portuguesa não se classificar, esses jogadores da Portuguesa eles têm contrato só para o Campeonato Paulista. O que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Exatamente. Vão para a roça para cortar cana. Qual é o clube que vai querer esse cara? Verdade. Só o time da Série A3. Então aí é complicado, né? Então eles têm que comer grana nesses 2 jogos. E não vão estar mancados. Verdade. Tem que... Qual que é o último jogo da Lusa, hein, o Virgínio? Não lembro. É com o Mirassol. Que não é fácil também, não. O time do Mirassol... Não é fácil. O time do Mirassol é bem arrumadinho, hein, meu? O Mirassol... Está em 12. Décimo. 10º lugar com 12 pontos. Também tem que ganhar. Também tem que correr, né? Santo André. Como é que é Santo André? Santo André está em 7º, tá. Santo André está bem. O Santo André deu azar de cair no grupo do Palmeiras, né? Não vai classificar. Tá. O que é, Virgínio, que você falou aí? Não, eu acredito que do Guarani para cima, as possibilidades são maiores de continuar, de não ser rebaixados, né? Penso eu, lá. Não, é verdade. O Mirassol já tem 12 pontos, faltam 2 rodadas, o Santos tem 13, faltam 2 rodadas. Apesar que, de repente, o Santos ainda pode perder para o Corinthians, mas ainda fica numa situação confortável, terem de ganhar o último jogo, né? Tá, mas o primeiro da zona de rebaixamento, né? A Ferroviária, tem 8. Ela pode chegar a 14 pontos? Então. E a Portuguesa pode chegar a 12, né? Por isso que a Portuguesa não depende mais de si. Ela tem que já depender dos outros, né? Também, veja bem, também não é difícil. Não é difícil. Por exemplo, a Ferroviária... Qual é o time que o Palmeiras vai pegar? Olha, está favorável para a Portuguesa, viu, Virgínio? Ferroviária. Pegar a Ferroviária. Palmeiras ganha da Ferroviária. A Portuguesa ganha do São Bento. O Bragantino vai pegar o Ituano. O Bragantino, teoricamente, é melhor do que o Ituano. Né? É verdade. Então, sim. Também, se ganhar, também ajuda a Portuguesa. Não, em teoria, a rodada está boa para a Portuguesa. Deixa eu ver desde que ela faça a lição de casa, né?
Exatamente. Senão também não adianta. Não adianta. Porque, por exemplo, solidariamente eu torcerei para a Lusa. Então, mas Guarani e Inter de Limeira, os dois estão com a mesma pontuação. Então, para a Lusa, qualquer um dos dois que ganhar já vai ajudar a Lusa. Aí não refresca nada. Isso aí não refresca nada. Sim, mas eu digo assim, a rodada ao todo, ela não está ruim. Se der tudo certo, né? Por isso que eu estou falando, na minha opinião. Do Guarani para baixo está tudo embolado aí. Sim, então acho que ainda tem jogo. Dá jogo ainda. Meus amigos, olha, o tempo voou aqui, hein? O tempo voou nesse bate-papo nosso aqui. A gente vai arriscar palpite aqui ou não? Vamos arriscar os palpites e encerrar, então? Vamos. Isso, boa. Feito. Vamos lá. Um por um, então. O primeiro, quem palpita primeiro é o Virgínio, depois o Amauri e por último eu. Tudo bem? Feito. Então vai. Vamos lá. Água Santa e Botafogo, Virgínio. Eu acho que o Botafogo ganha de 1-0. 1-1. 1-1. Eu aposto 2-1 Água Santa. Inter de Limeira e Guarani, Virgínio. 1-1. 1-1? Pior que eu também aposto em 1-1. 1-1. Olha, o jogo é em Limeira, mas o Guarani tá reagindo. 2-1 pro Guarani. 2-1. Agora, Bragantino e Ituano, Virgínio. 1-0 Bragantino. 2-0 Bragantino. Eu também vou ficar com o Bragantino. 2-0 Bragantino. Também vou junto com a Maurinho nesse palpite aí. E depois, no sábado, fechando São Paulo e São Bernardo. Belo jogo, hein? Time surpreendente. É um bom jogo para se assistir. Verdade. Porque o São Paulo é o São Paulo, não deixa, embora que não esteja tão bem assim, é o São Paulo, né? E a sensação do Paulistão é o São Bernardo, né? E a torcida do Tricolor vai estar lá, hein, meu? Vai estar. Eu acho que São Paulo leva 2-1. Ganha 2-1. 2-1? 1-0 para o São Bernardo. O São Bernardo já surpreendeu o Corinthians, inclusive. O São Bernardo, apesar de ter jogado em casa, né? Naquele jogo contra o Corinthians, mas ele já surpreendeu o Corinthians. Eu acho que 1-0 para o São Bernardo. Vai ser um jogo bastante movimentado. Eu vou apostar 2-2. Um jogo de 4 gols. E eu acho até que o São Bernardo sai na frente. Vamos ver depois. Bom, aí vamos para os jogos de domingo. Começando pelo clássico. Caramba, esse é difícil. Santos e Corinthians na Vila, Virgínio. Eu acho que o Corinthians passa folgado 2-0. Ganha do Santos. Tomara. Eu acho. Que, sinceramente, eu acho que vai ser um jogo difícil, viu? Eu não sei, na minha opinião, eu vi o Santos jogar, vi o Corinthians jogar. Esse time do Santos não me inspira confiança, não. Na minha opinião, né? Não sei. Eu penso assim também. Se for pelo futebol, é que clássico é clássico. O momento do Corinthians é melhor. O Corinthians está numa evolução boa, por sinal, porque vai começar o Campeonato Brasileiro, uma boa evolução. O Santos melhorou um pouco. Eu vi o último jogo, melhorou um pouco. Conseguiu ter um padrão de jogo ali que não estava tendo, mas ainda é bem mais fraco que o Corinthians. Eu acho que o Corinthians leva a sair de 1-0, viu? 1-0? Certo. Eu aposto no Corinthians também. Vai ser um jogo difícil, mas 2-1 Corinthians. Aí depois teremos o jogo que é barbada. Se fosse uma casa de apostas, eu duvido que alguém ia apostar contra o Javali. Duvido. Palmeiras e Ferroviária no Allianz Parque. Eu duvido que alguém em sã consciência ia apostar contra. Eu acho que o Javali ganha 3-1 da Ferroviária. O bicho é um javali mesmo, cara. É difícil enfrentar, o bicho é bravo, hein? 3-1, então. 2-0 pro meu Javali, então. 2-0 pro Javali. Se ameaçar o Javali, ele parte para cima. Verdade. Sinceridade, eu tô até com dó da Ferroviária, porque a turma do amendoim vai ficar cobrando gols, porque o Palmeiras já tá com um saldo de gols fantástico. E vai aumentar, meu velho. Vai ser 4-1 pro Palmeiras esse jogo.
Não, e o moleque vai fazer gol nesse jogo aí, aquele moleque lá. O rapazinho Aí lá vai desencantar, lá, o Eric, né? Aí vai Eric. descambar para fazer gol. Nossa Senhora, aí sim. Ele já tá. Festa completa no Chiqueirão. Olha o Ó, jogo bom aí agora. agora, Portuguesa em São Bento. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Coração na mão e coração na boca. É isso aí. E fé na E a ponta pu- da chuteira, hein? Mas eu acho que como uma situação é crítica, e eles vão comer grama, vão levar tamancadas, porque a pressão lá no Canindé está sendo brava. Isso mesmo. A torcida está revoltada, está desanimada e não aceita, nem empate não quer a vitória. Por Isso isso que eu mesmo. vou acreditar, embora que eu acho que o time está uma bagaça, vamos dizer assim, eu acredito que a Portuguesa vai ganhar do São Bento 2-1. 2-1. Boa. Cara, eu vou de 2-0 para Portuguesa para não dar sopro pro azar. Porque esse negócio de 1-0 é perigoso o resultado. Você pode sofrer um empate no finalzinho, nos 46, nos 50, que os jogos agora vai até 50, né? Então, 2-0 para ficar tranquila e não sofrer muito com o São Bento. São Bento também está desesperado, né? Então, acho que assim, para ganhar, é jogo de 6 pontos. É ganhar esse jogo para encostar no São Bento e aí respirar, concentrar e comer a grama, né, Virginia, Luiz, para a última rodada e ganhar do jeito. Então, eu acho que assim, 2-0. 2-0. Pois eu já tinha pensado em falar 2-1 para a Portuguesa, o Virgínio falou e eu vou acompanhá-lo. 2-1 para a Lusa. Depois de um abraço desse, a Portuguesa vai ganhar mesmo, rapaz. É isso aí, ó. Com certeza, é isso aí. Agora, o abraço para o jogador da Portuguesa é só depois do jogo, se ganhar, né, Virgínio? Não, eles estão sobre brasas. Se eles estão sabendo, porque a crise está instalada lá. É conselheiros, é diretores, é torcedores. Estão cobrando toda a hora. Eu estou acompanhando. Chegou a hora de dançar o vira de verdade, né? Então a única chance que eles têm é ganhar, ganhar e ganhar. Não tem outra escolha. É isso aí. E para fechar, gente, Santo André e Mirassol. Vai ser jogo bom também, hein, na terça-feira. Bom. Bom. Deixa eu só ver a classificação, como é que tá. Santo André, Mirassol, Santo André na frente, pouca diferença, 2 pontos de diferença. Vai ser lá, né? O jogo vai ser no campo de Santo André. Sim. Cadê o... Aqui. Lá no Bruno José Daniel. Certo. 1-1, né? Jogo não é jogo fácil, não. 1-1. 1-1. Eu acho que Santo André ganha do Mirassol de 1-0. Eu vou ficar no empate. 2-2. 2-2. Certinho? Excelente, meus amigos. Conseguimos fazer aqui, cumprir a tabela. Falar dos jogos, porque tem gente que fala assim: sextou, bebê. Sextou, como é que é? O moleque, né, Luiz? Como é que você fala? O moleque aí, sextou aí. Sextou aí. Só que não. Só que eu também vou embarcar nessa, vou ajudar a limpar a casa. Exactly, como diz aí na terra do Virgínia, exactly. Hoje. Que fique registrado. Para conquistarmos democraticamente o direito de tomar uma cervejinha sem se preocupar, porque a casa está limpa, ajudou a patroa, está tudo em paz, é assim que se vive. Ô Mauri. Olá. Ô Mauri. Oi. Antes de fechar, queria fazer aqui um apelo. Como o Luiz falou que a única coisa que falta lá em Hortolândia é a praia. Mas se ele conseguir a água para lá e a areia, eu mando uns caminhões para lá. Pronto. Ai, que legal. Boa, Virgínia. É esse trabalho conjunto que a gente quer ver acontecer entre Benfica e Portuguesa, não é? Um manda areia e o outro manda água. Reivindicação do Paulo do Boteco. Aí, pronto, está registrado. Listo. Legal. Don.
Valeu, então. Olha, meus amigos, o bate-papo é espetacular, muito bom mesmo, demais da conta, Muito como se bom. diz aqui, né, no interior. Você que nos acompanha, saiba, né? Vai lá, eu já falei, vai lá nos comentários, escreva nos comentários, compartilha o vídeo, manda para todo mundo que você quiser mandar aí. E se você gostou, você dá uma joia. Se não gostou, meu amigo, sinto muito, faz assim, ué. Aqui é democrático o negócio. Exatamente. A gente vem aqui para dar um tempero na sexta-feira, né, para falar de futebol, sem grandes pretensões, Do nosso ponto de mas vista, né? Ué. do nosso ponto de vista, mas se você quiser patrocinar, inclusive, o programa, fique à vontade. Fica à vontade. Manda uma graninha para a gente, que a gente aceita em reais, em dólares, em libras, né, Virgílio? Euro, tá? A gente está aqui para fazer esse bate-papo. Eu ia falar alguma coisa que eu estou dando uma enrolada aqui, mas eu esqueci agora. Vamos lá, então, meus amigos. A Luiz Santana, aquela finalização aí do programa. Então, e hasta, né? Hasta la vista. See you, né? See you. Até a próxima. See you. Ó, vez depois. Muito obrigado pela Exatamente. sua audiência, por nos acompanhar. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, acho que com o time completo, né? Porque nosso amigo Edmilson Alves é resfriado, não pôde participar. O nosso abraço para ele. Ele que faz essas artes aí muito bem feitas, com muita competência para a gente apresentar aqui, discutir as tabelas. Então, Edmilson, Era um isso abraço que para eu você. ia falar, do Edmilson. E um abraço também para o nosso amigo lá de Olambra, né? O Fernando Murer, que entrou aí en passant, como se diz lá na França, e ajudou a gente a brilhantar o programa. Muito obrigado. Um abraço para ele também, para vocês. E até a semana. Valeu, e até a próxima. Até!